Olá, bom dia, seja bem-vindo a mais um Café com Visão. Para vocês que não sabem, a minha esposa está fazendo um programa chamado Inspire, ali no canal Flávia Landim Play, para que inspirar você. Eu quero convidar você a se inscrever no canal dela e compartilhar com o máximo de pessoas. Você sabe que quando nós temos visão, nós precisamos de um fator na nossa vida. Você precisa de inspiração para que você possa chegar no lugar que você enxergou. Por isso, Café com Visão, e minha esposa vem com a inspiração. Até rimou, né? Café com Visão, inspiração. Eu compartilhei com vocês sobre os conselhos para uma vida crescente. Sobre os dias são maus, os dias são completamente desfavoráveis. Eu quero até fazer um teste com você, uma lição de casa. Eu gostaria que você marcasse com 3 pessoas que você admira, que tenham uma grande construção, uma grande obra, sabe, uma grande família, um grande ministério, sabe, um grande patrimônio, e você vai sentar com essas pessoas e você vai perguntar um pouco da história de vida dessas pessoas. Eu não sei se você já leu meu livro, A Recompensa da Perseverança. Lá tem uma história de um grande empresário que passou por uma frustração profunda, porque ele sofreu muito na vida para construir o seu patrimônio, a sua história, o seu legado. E ele disse para ele mesmo que ele não queria que o filho dele sofresse, passasse por aquilo que ele passou, mas simplesmente esqueceu de um detalhe, que o que tornou ele o que tornou foram as dores da vida, foram os processos, foram aquela dor terrível. E ele evitou que o seu filho passasse por esses sofrimentos da vida. Então ele deu para o seu filho a melhor escola, as melhores conexões, os melhores relacionamentos, as melhores portas, as melhores oportunidades. E esse empresário, quando ele foi chegando aos seus 60 anos de idade, ele pensou, puxa, eu preciso agora deixar minha herança, meu legado, para alguém que vai ser o meu sucessor, que vai dar continuidade a tudo que eu construí. E ele chamou o seu filho, mas seu filho não tinha passado por todo esse processo de dor, e ali o seu filho começou a trabalhar. Nos primeiros dias de trabalho, seu filho começou a sofrer terríveis sofrimentos emocionais, assim, crises profundas de ansiedade, assim, de medo, de pavor. Aí o pai chegou a uma grande conclusão: eu preciso tirar o meu filho aqui dessa empresa, caso contrário, ele vai destruir essa empresa. E aí o empresário percebeu que a maior frustração da vida dele foi porque ele deu tudo para o filho dele, mas não deu dor, não deu sofrimento, não deu processo, não deu rotina, não deu consistência. O que fez aquele empresário se tornar o que ele se tornou foi porque exatamente foi o que eu li para você na semana passada. Vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Remine o tempo, que os dias são maus. Dias são maus. Então os dias foram completamente desfavoráveis para esse empresário. Luta, sofrimento, traição, tantas coisas aconteceram. Ele se tornou o que ele se tornou. E sabe o que aconteceu? Esse empresário disse que foi a maior frustração na vida dele, porque ele teve que passar a empresa não para o seu filho, mas para um braço direito dele da empresa, que cresceu junto com ele, que sofreu junto com ele, que passou os processos junto com ele. Sabe o que isso significa? Hoje nós vivemos um tempo que as pessoas têm uma mentalidade de fast food, uma mentalidade de uma vida fácil, uma mentalidade de uma zona de conforto, uma mentalidade de quem não quer sofrer. O cara quer ficar com um corpo bacana, mas não quer ir para academia, não é verdade? Ele quer ter um bom preparo físico, mas não quer correr. Ele quer ter um bom casamento, mas não quer investir na esposa. Ele quer ter um bom ministério, mas não quer se dedicar ao ministério. Ele quer ter um grande empreendimento, mas não quer estudar sobre gestão de pessoas, sobre contabilidade, sobre administração. Ele não quer estudar. Aí quando ele olha para aquilo que ele tem, ele fica crendo que um dia as coisas vão melhorar, mas simplesmente ele não quer passar e enfrentar os dias favoráveis. É mais ou menos assim. Deus fala assim: põe o pé no mar que eu vou abrir. Aí você fala: não, eu vou esperar o mar abrir para depois eu colocar o pé no mar. Muitas pessoas vivem dessa forma. Eles estão esperando os dias serem mais favoráveis para que eles possam investir no dinheiro. Eles estão esperando as coisas darem certas para que eles possam colocar a vida deles nisso. E não funciona dessa forma. Quando você pega ali o exemplo de Davi, ele se deparou num cenário muito difícil, na caverna de Adulão. Ali tinham pessoas endividadas, amarguradas. Um cenário, eu fico vendo gente falando assim: ah, pastor, a minha célula só tem pessoas complicadas. O meu empreendimento só tem funcionários ruins. Eu fico
eles não entenderam nada como se vive a vida cristã e como ter uma vida crescente. A Bíblia diz que Davi se fez líder daquele povo num cenário desfavorável, porque fé não é o que eu vejo, fé é o que eu creio. O cenário está desfavorável, mas eu creio que Deus vai mudar esse cenário através da minha vida. O que? Isso chama-se identidade. E esse empresário, um dia, uma pessoa foi entrevistar esse empresário. Por isso que eu estou dizendo para você, faça essa lição de casa, procure 3 pessoas e você vai ficar surpreendido como a sua visão vai se desenvolver. E esse empresário disse para a pessoa que estava entrevistando ele: puxa, eu frustrei, porque eu dei tudo para meu filho, mas simplesmente eu não dei as lutas, e as lutas me formaram. Agora meu filho não tem condições. Foi uma grande frustração para ele. Se você não leu meu livro sobre a recompensa da perseverança, você vai encontrar essa história de um grande empresário ali num dos capítulos. Aí eu vou falar uma coisa para você. Marca para conversar. É fácil você ficar admirando as pessoas, sempre para conversar. Qual foi o processo que você passou? Você sabe que eu sou um admirador de biografias, para você conhecer a história da pessoa. Eu sou um admirador de processos que as pessoas passaram. Quando eu estou numa reunião de alguém, um grande homem de Deus, alguém que construiu alguma coisa, eu fico observando o que está por trás, o que levou essa pessoa a se tornar essa pessoa. Então você pega Davi, você pega Paulo, você pega Moisés, você pega Josué. Pera um pouquinho, não dormiu de um jeito e acordou de outro jeito. Você percebe que foi um longo processo. Você pega Josué, meu Deus, ele foi servindo Moisés, crescendo, avançando, vivendo a vida dele. Então eu vou dizer para você, tudo é fruto de um processo. E quando nós entendemos isso é libertador na nossa vida. Você sabe que só suporta uma reforma quem enxergou a casa pronta. Isso é um princípio poderoso que eu carrego ao longo de muitos anos da minha vida, que eu ouvi de um homem de Deus. Sabe, eu gosto de tirar sempre uma vez por semana para ligar para alguém, para conversar. Eu mando um áudio sobre alguma coisa e isso me enriquece muito. Então presta atenção que eu vou falar novamente para você. Só suporta uma reforma de uma casa quem enxerga a casa pronta no final. É difícil reforma. Você sabe que a dor é insuportável quando você não enxerga o fim da construção. E eu vou dizer, a dor é suportável quando você enxerga o fim da construção. Então, provavelmente, você está reclamando dos problemas, das tribulações, é porque você não enxergou o final. Quando você reclama das pessoas, porque você não enxerga o que as pessoas vão se tornar através da sua vida e da vida delas. Quando você reclama do seu casamento, é porque você não enxergou o que o seu casamento vai se tornar. Quando você reclama da célula, da sua vida financeira, é porque você não enxergou o que vai se tornar. Então, eu vou dizer para você, tem um rapaz que eu conheço, não vou falar o nome dele, ele fez um seminário da turma especial e ali ele vivia por ofertas. Eu lembro que ele recebia de doações ali por volta de 300, 400 reais. Ele era tão feliz, ele era tão grato, sempre rindo para as paredes, ele até emprestava dinheiro para as pessoas. E é pouco dinheiro, mas vou dizer, o pouco na mão de alguém grato alimenta milhares de pessoas, assim como aconteceu com Jesus. Mas o muito na mão de um ingrato simplesmente não vai dar em nada. Hoje ele tem uma casa própria, ele tem um carro dele, ele casou, está avançando na vida. Por quê? Porque ele adquiriu um princípio na vida dele: eu sou grato com pouco. O pouco talvez seja uma reforma, difícil, cenários desfavoráveis com gratidão, o cenário vai tomando forma. Quem se tornou os valentes de Davi? Quem se tornou Josué? Quem se tornou Davi? Eles se tornaram aquilo que eles enxergaram. Você só suporta o sofrimento quando você enxerga o final. Deus te abençoe. Eu quero dizer, eu estou muito feliz e muito empolgado. Deus abençoe sua vida e até o próximo episódio.